Na noite. Ipanema. Bate um fio. É isso mesmo, 10h17, vamos abordar o tema do dia, né? Aquilo que foi notícia desde o meio-dia, as primeiras informações foram chegando. Primeiro se achava que era um acidente aéreo comum envolvendo um helicóptero, depois isso foi crescendo de proporção, foi descoberto que era uma aeronave Cessna e depois, por último, chegou a informação que era a aeronave, o jato particular do ex-governador de Pernambuco, do PSB, Eduardo Campos, candidato à presidência da República. Para repercutir um pouco o cenário político e não o acidente em si, a gente convidou nosso colega, meu colega de profissão e nosso colega aqui de casa da Rádio Ipanema, Djalma Luiz Benetti, o Deda, ele que tem o quadro Deda Questão, que é um sucesso absoluto na Rádio Ipanema, no Jornal da Ipanema, para conversar com a gente. Deda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tiago, um prazer novamente estar participando do seu programa. Tudo bem, sim, tô aqui curtindo friozinho, uma sopinha de feijão, né, nesse dia triste, né, dia triste para a República, dia triste para as pessoas que pensam um pouco o Brasil, né? Com toda certeza. Logo após a confirmação da morte do Eduardo Campos, além, é claro, daquela reação de luto, de tristeza, de pesar, e isso vindo de todas as lideranças, todas as esferas da sociedade, começou-se, claro, a se reavaliar o cenário eleitoral à presidência da República, porque nós temos mais de 10 candidatos à presidência hoje, porém 3 com chances reais, ou que teriam chances reais de assumir o Planalto. A nossa presidenta Dilma tentando a reeleição, o tucano Aécio Neves pelo PSDB e o Eduardo Campos, que tinha dobrado, Eduardo Campos e Marina Silva. Com a morte do Eduardo Campos, esse cenário é muito abalado? Você acredita em mudanças ou apenas nesses primeiros dias o assunto entra em pauta, mas acaba a médio prazo não mudando tanto assim? Qual é a análise crítica, a análise política que você faz disso, Deda? Olha, Tiago, muda completamente, né, embaralha completamente o quadro sucessório, né? Se imaginava aí uma definição, mesmo horário eleitoral tinha 12 minutos para Dilma, 4 para o Aécio e quase 2 para o Eduardo Campos, né? E se imaginava que o cenário de segundo turno, né? A primeira, se imaginava que teria um segundo turno. Eu, particularmente, sempre acreditei que teria segundo turno. A candidata à reeleição, e aí seja ele qual for, sempre vai ter chance, né? É praticamente certo. Eu acho que talvez a uma ou outra prefeitura de menor expressão, o candidato à reeleição não tenha ido para um segundo turno. Então, a Dilma, ela já estava... Opa, estamos falando com o Deda ao vivo, caiu a ligação, o Luizinho vai tentar fazer um contato rapidamente pra gente abordar isso, porque é de interesse, principalmente de todos nós brasileiros, entendermos um pouco o cenário, né? Muita gente manifestando apoio ao Eduardo Campos e apoio a essa proposta que fugiria um pouco do conceito PT esquerda, PSDB direita, ou enfim, PT esquerda é PSDB esquerda também, seria uma opção diferente. Então a gente já tá com ele, o Deda na linha de volta, falando com a gente ao vivo. Deda, no momento que caiu, você falava então dessa mudança do panorama. Primeiro, você acredita que a Marina vai ser a indicada? Porque tem gente falando que pode ter uma surpresa aí, porque a Marina não é do PSB, a coligação é do PSB. A Marina é do PSB, sim, viu, Tiago? É uma confusão nesse sentido, porque a Marina é a liderança da Rede. A Rede não se firmou como partido, por isso que ela não é candidata. Aí, para ela participar da eleição, ela se filiou ao PSB. Então, com um acordo com o Eduardo Campos, que é a principal liderança, os integrantes da futura Rede, quando aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, vão para a Rede. Mas enquanto isso, para participar dessa eleição, todos são do PSB. Agora, claramente se toca num ponto que é o seguinte: há um racha entre aqueles claramente PSB e aqueles do grupo da Rede. A Marina e o Eduardo estavam afinados. Com a morte, né, precoce, triste do Eduardo, os votos da eleição passada da Marina, mais de 20 milhões, né, se ela, vamos dizer que esses 20 milhões de 2010, né, já esteja incorporado nela nesse momento aqui. Ela já passa por a intenção de voto, que hoje do Aécio aí na última pesquisa e bota é de 23%, ela já estaria com 20 milhões de votos com 25%, né? Então há um embaralhamento. Agora, a Marina Silva,
Quem tem um pouco de contato com ela sabe que as questões pessoais têm muito valor, né, para ela e superam as questões partidárias. Então, há uma grande chance dela não querer, né, nesse momento, abalada, falar que não é assim que ela queria ser a candidata, etc e tal. Então, partindo dela, pode ser que ocorra uma surpresa, muita gente levando isso em conta. Com toda a certeza. Particularmente, eu acho que ela é a candidata e embaralha. E ela no jogo, é difícil, né? Eu acho quase impossível imaginar que a Dilma não esteja no segundo turno. E aí, como aconteceu em 2010, a Marina levou aquela eleição para o segundo turno. Os votos dela fez com que o Serra e a Dilma disputassem e a Dilma acabasse eleita. Agora, se imagina que a presença dela, se de fato se confirmar, tô imaginando que sim e tal, vai provocar o segundo turno. E aí a questão é saber se o Aécio vai manter seu desempenho e vai disputar com a Dilma, ou se ela ultrapassa o Aécio, né, e vai disputar com a Dilma. A questão, que me parece muito clara, é que a Dilma está no segundo turno, independentemente do quadro. Olha, é praticamente impossível que ela não esteja nesse quadro aí de segundo turno. Agora, com a Marina haverá segundo turno, quase que com certeza. Quase que com certeza. Eu acredito, inclusive, que possa haver, depois de um assentamento das informações, confirmando a Marina, chegar até que os três candidatos tenham basicamente um verdadeiro empate técnico aí, e só na hora sabe quem que ficou de fora e como é que vai ficar a disputa do segundo turno. Muita gente tem falado, Deda, obviamente que isso não há provas e haverá uma perícia de que poderia ser uma sabotagem, seja do PSDB, seja do PT. Isso é pura invenção, né? Não, isso é viagem de fofoca da internet. Aliás, o que tem hoje nas redes sociais, né, piadinha, principalmente envolvendo a presidenta Dilma, né, é uma coisa assustadora, assim como as pessoas, mesmo num momento como esse, fazem brincadeiras de absoluto mau gosto. Se por acaso, né, se confirma uma bobagem dessa, aí, rapaz, eu vou falar pro senhor que está ameaçado é a democracia, está ameaçado é a república, aí sim a gente tem com o que se preocupar. Mas eu tenho a nítida clareza e sensação que tudo isso não passa uma bobagem, infelizmente é uma fatalidade, né? A perícia vai indicar, mas eu não consigo raciocinar que não seja uma hipótese da fatalidade. Agora, e uma fatalidade grave, viu, Tiago? Eu acredito assim, o Aécio e a Dilma, com o Eduardo Campos na eleição, estaria no segundo turno, essa era a minha visão. Mas o Eduardo era grande liderança para 2018 e principalmente 2022. Vamos lembrar que ele tinha apenas 49 anos, né? Então o futuro político dele era de se firmar como uma das grandes lideranças nacionais. Quer dizer, em 2018, principalmente em 2022, olha, não tem nenhum analista que não visse ele como um dos favoritos a ser o presidente do Brasil. Infelizmente, essa tragédia, né, que a gente vai digerindo ao longo do dia, ao longo do tempo, mas é complicado. Você fica refém sempre dos mesmos, das mesmas caras, os jovens, né? As pessoas que a gente luta tanto para que acredite que é possível, com honestidade, com transparência, mudar o jeito de fazer política do Brasil, enterrando as velhas lideranças, né? E aí essa fatalidade que uma pessoa, assim, de todos os aspectos, né? De comportamento político, presença física, o modo de se pronunciar, transmitir uma confiança de que a política é algo viável. Por isso que a gente só lamenta, né? Exatamente. Djalma Luiz Benetti aceitando o convite para participar desse Bate um Fio, conversando ao vivo, nosso querido Deda, falando sobre a fatalidade de hoje, a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Deda, um forte abraço para você, muito obrigado, viu? Obrigado você pela oportunidade, Tiago, sucesso ainda mais para você no seu programa da noite. Um abraço. Abraço. Falamos com o super jornalista Djalma Luiz Benetti, o Deda, fazendo a análise política desse assunto bastante chato, né, Luizinho? A gente acompanhou muitas pessoas chocadas, eu fui um deles, com a fragilidade das coisas, porque a maratona que esses candidatos, não só à presidência da República, mas ao governo do Estado, a maratona de agendas
e ao risco que eles se colocam dentro dessas aeronaves, helicópteros, carros, porque a estrada e aquela coisa, como a gente é frágil no meio de tudo isso, né? Só quem vê de fora não tem ideia do que essas pessoas se sujeitam, de se afastarem das próprias famílias, de se afastarem das pessoas que amam, tudo em busca de um ideal e que muitas vezes estão sujeitas a esse risco, né, Luizinho? As pessoas saem de suas casas hoje, qualquer momento pode bater um carro, pode cair sua moto, pode cair uma telha na cabeça e morrer. Mas hoje foi uma situação que comoveu o Brasil, com certeza. Porque a situação eleitoral está aí em andamento. Maravilha, Luizinho Rodrigues tá aí, a gente comentando aqui no Na Noite Ipanema, lembrando que o Na Noite Ipanema tem um oferecimento da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, invista em sua carreira, realize seu sonho, inscrições em www.vestibulares.br. Vamos de som, daqui a pouco tem mais Na Noite Ipanema, só tá começando.